Hoje eu encontrei um artigo que me chamou muito a atenção e que certamente os meios de comunicação não vão dar a mínima para esse artigo, porque a nossa imprensa ela é tendenciosa e parcial. Mas esse artigo foi escrito pelo jornal israelita The Uns Review, foi editado dia 5 de novembro, ou seja, 4 dias atrás. O título do artigo diz o seguinte: o título do artigo é A Solução Final de Israel para os Palestinos. Me chamou a atenção, por óbvio, pelo título e por quem editou esse artigo, que é um periódico israelense. Diz o artigo o seguinte: cobri o nascimento do fascismo judeu em Israel. Reportei sobre o extremista Meir Kahane, que foi impedido de concorrer a um cargo público e cujo partido Kash foi proibido em 1994 e declarado uma organização terrorista por Israel e pelos Estados Unidos. Participei em comícios políticos realizados por Benjamin Netanyahu, que recebeu generosos fundos de direitistas norte-americanos, quando concorreu contra Isaac Rabin, que estava negociando um acordo de paz com os palestinos. Os apoiadores de Netanyahu gritavam morte a Rabin. Eles queimaram uma efígie de Isaac Rabin vestido com um uniforme nazista. Netanyahu marchou em frente a um funeral simulado de Isaac Rabin. O primeiro-ministro Isaac Rabin foi assassinado em 4 de novembro de 1995 por um judeu fanático da ala do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A viúva de Rabin, Leah, culpou Netanyahu e seus apoiadores pelo assassinato de seu marido. Netanyahu se tornou primeiro-ministro em 1996, passou sua carreira política a nutrir extremistas judeus, incluindo Avigdor Lieberman, Gideon Sa'ar, Naftali Bennett e seu pai, Benzion, que trabalhou como assistente do pioneiro sionista Vladimir Jabotinsky, a quem Benito Mussolini se referiu como um bom fascista. Era um líder do partido Herut, que apelou ao Estado judeu para tomar todas as terras da Palestina histórica. Muitos dos que formaram o partido Herut realizaram ataques terroristas durante a Guerra de 1948, que estabeleceu o Estado de Israel. Albert Einstein, Hannah Arendt, Sidney Hook e outros intelectuais judeus descreveram o partido Herut numa declaração publicada no The New York Times como um partido político intimamente semelhante na sua organização, métodos, filosofia política e apelo social aos partidos fascistas. Sempre houve uma tendência de fascismo judaico dentro do projeto sionista. Agora assumiu a sua postura. A esquerda já não é capaz de superar o ultranacionalismo tóxico que evoluiu em Israel, advertiu Zeev Sternhell, um sobrevivente e a principal autoridade de Israel no fascismo, do tipo cuja estirpe europeia quase eliminou na maioria do povo. Sternhell acrescentou:
não apenas um crescente fascismo israelita, mas também um racismo semelhante ao fascismo. A decisão de destruir Gaza tem sido o sonho dos criptofascistas de Israel, herdeiros do movimento de Kahane. Esses extremistas judeus que constituem o governo de coligação no poder estão a orquestrar o genocídio em Gaza, onde centenas de palestinos morrem diariamente, seja por bombas, seja por sede, seja por fome, seja por doenças. Eles defendem a iconografia e a linguagem do seu fascismo local. A identidade judaica e o nacionalismo judaico são as versões sionistas de sangue e solo. A supremacia judaica é santificada por Deus, assim como o massacre dos palestinos, que Netanyahu comparou aos amonitas bíblicos, massacrados pelos israelitas. Os inimigos, geralmente muçulmanos, prestes a serem extintos, são sub-humanos que personificam o mal. A violência e a ameaça de violência são as únicas formas de comunicação que aqueles que estão fora do círculo mágico do nacionalismo judaico compreendem. Milhões de muçulmanos e cristãos, incluindo aqueles com cidadania israelita, estão sendo expurgados de lá. Um documento de 10 páginas vazado do Ministério da Inteligência de Israel, datado de 13 de outubro de 2023, recomenda a transferência forçada e permanente dos 2,3 milhões de residentes palestinos da faixa de Gaza para a Península do Sinai, no Egito. É um grave erro não levar a sério os apelos horripilantes à erradicação generalizada e à limpeza étnica dos palestinos. Esta retórica não é hiperbólica, é uma prescrição literal. Netanyahu, num tweet, posteriormente removido, descreveu a batalha com o Hamas como uma luta entre os filhos da luz e os filhos das trevas, entre a humanidade e a lei da selva. Estes fanáticos judeus começaram a sua versão da solução final para o problema palestino. Eles lançaram 12 mil toneladas de explosivos em Gaza nas primeiras 2 semanas de ataque para destruir pelo menos 45% das unidades habitacionais de Gaza, de acordo com o escritório humanitário da ONU. Eles não têm intenção de serem desviados, nem mesmo por Washington. Tornou-se evidente para as autoridades norte-americanas que os líderes israelitas acreditavam que as baixas civis em massa eram um preço aceitável na campanha militar. Em conversas privadas com homólogos americanos, as autoridades judaicas referiram-se à forma como os Estados Unidos e outras potências aliadas recorreram a bombardeamentos devastadores na Alemanha e no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo o lançamento de 2 ogivas atômicas em Hiroshima e Nagasaki para tentar derrotar esses países. O objetivo é um Israel puro, limpo dos contaminantes palestinos. Gaza vai tornar-se um deserto. Os palestinos em Gaza serão mortos ou forçados a viver em campos de refugiados ao longo da fronteira com o Egito, se o Egito ceder uma fatia de terra para eles ficar. Terra não, deserto. A redenção messiânica terá lugar quando os palestinos forem expulsos. Os extremistas judeus apelam à demolição da mesquita de Al-Aqsa, o terceiro santuário mais sagrado para os muçulmanos, construído sobre as ruínas do segundo templo, que foi destruído em 70 depois de Cristo pelo exército romano.
A mesquita será substituída pelo terceiro templo judaico, uma medida que incendiaria o mundo muçulmano. A Cisjordânia, que os fanáticos chamam de Judéia e Sumária, não, Judéia e Samária, será formalmente anexada por Israel. Israel, governado pelas leis religiosas impostas pelos partidos ultra-ortodoxos, o Shas e judaísmo da Torá Unida, será uma versão judaica do Irã. É um pequeno passo para o controle total de Israel sobre as terras palestinas, os assentamentos judaicos ilegais de Israel, as zonas militares restritas, as estradas fechadas e os complexos militares tomaram mais de 60% da Cisjordânia, transformando cidades e aldeias palestinas em guetos cercados, onde tudo para entrar dentro dessas áreas cercadas precisam de autorização de Israel. Então o povo pode morrer de sede, de fome, por falta de remédio, caso Israel não queira que entre os suprimentos necessários. A campanha de matança indiscriminada de palestinos na Cisjordânia, muitos deles perpetrados por milícias judaicas desonestas, juntamente com a demolição de casas e escolas e a apreensão das restantes terras palestinas, irá explodir. Mais de 133 palestinos foram mortos na Cisjordânia pelo exército israelense e por colonos judeus desde a incursão do Hamas em 7 de outubro. E milhares de palestinos foram detidos pelos militares israelenses, espancados, humilhados e presos na Cisjordânia. Israel, ao mesmo tempo, está a virar-se contra traidores judeus que se recusam a abraçar a visão demente dos fascistas judeus no poder e que denunciam a horrível violência do Estado. Os inimigos familiares do fascismo judaico, jornalistas, defensores dos direitos humanos, intelectuais, artistas, feministas, liberais, à esquerda, homossexuais, pacifistas e à direita não fascista, já estão a ser alvo de ataques. O judiciário de Israel, segundo planos apresentados por Benjamin Netanyahu, será castrado. O debate público acabará e a sociedade civil e o Estado de Direito deixarão de existir. Aqueles considerados desleais serão deportados. Os fascistas judaicos não respeitam a santidade da vida. Os seres humanos, mesmo os de sua própria tribo, são dispensáveis para construir sua utopia desequilibrada. Os fanáticos no poder em Israel poderiam ter trocado os reféns detidos pelo Hamas pelos milhares de reféns palestinos detidos nas prisões israelitas, razão pela qual os reféns israelitas foram sequestrados. E há provas de que nos combates caóticos que ocorreram quando os militantes do Hamas entraram em Israel, os militares judeus decidiram visar não apenas os combatentes do Hamas, mas também os prisioneiros israelitas que os acompanhavam. Vários novos testemunhos de testemunhas israelitas do ataque surpresa do Hamas de 7 de outubro ao sul de Israel acrescentam provas crescentes de que os militares israelitas mataram os seus próprios cidadãos enquanto lutavam para neutralizar os homens armados palestinos, escreve Max Blumenthal, do jornal The Grey Zone. Tuval Scapa, membro da equipe de segurança do Kibbutz Be'eri, observa Blumenthal, criou uma linha direta para coordenar entre os residentes do kibbutz e o
exército israelense. Escapa disso ao jornal israelita Haaretz que, à medida que o desespero começou a instalar-se, os comandantes no terreno tomaram decisões difíceis, incluindo bombardear casas contra os seus ocupantes, a fim de eliminar os terroristas juntamente com os reféns. Ou seja, o exército de Israel matou os terroristas e também matou cidadão israelita. Só que o que a nossa imprensa diz é que quem matou os judeus nos kibbutz foram os terroristas, né? O jornal noticiou que os combatentes israelitas foram obrigados a solicitar um ataque aéreo contra suas próprias instalações dentro da passagem de Erez para Gaza, a fim de repelir os terroristas que tinham tomado o controle. Essa base abrigava oficiais e soldados da administração civil israelense. Israel, em 1986, instituiu uma política militar chamada Diretriz Aníbal, aparentemente nomeada em homenagem ao general cartaginês, que se envenenou em vez de ser capturado pelos romanos, após a captura de 2 soldados israelitas pelo Hezbollah. A diretriz destina-se a evitar que as tropas israelitas caiam em mãos inimigas através do uso máximo da força, mesmo ao custo de matar os soldados e civis capturados. A diretriz foi executada durante o ataque israelense a Gaza em 2014, conhecido como Operação Margem Protetora. Os combatentes do Hamas, em 1º de agosto de 2014, capturaram um oficial israelense, o tenente Hadar Goldin. Em resposta, Israel lançou mais de 2.000 bombas, mísseis e projéteis na área onde estava detido. Goldin foi morto junto com mais de 100 civis palestinos. A diretiva foi supostamente rescindida em 2016. Gaza é o começo, a Cisjordânia é a próxima, e os israelitas que aplaudem o pesadelo palestino em breve enfrentarão um pesadelo próprio. Então, quando se fala em guerra curta, a guerra israelense ela tem um cunho ideológico, político, religioso, que poucas pessoas têm noção e conhecimento, achando que o que a nossa mídia rasa fala a respeito porque um político X, Y ou Z apoia, é porque ele está certo. As pessoas estão assim, apoiam Israel porque o Bolsonaro apoia Israel também, e quem apoia os palestinos é petista. Quer dizer, são análises, visões e posturas que não dá nem para considerar, tamanha a ignorância das pessoas em querer se posicionar a respeito dessa pauta. Aliás, ninguém deveria se posicionar a respeito de qualquer tipo de conflito que não participe. A guerra não é nossa, a guerra é deles. Deixa eles brigar lá e se resolverem. Só que com a globalização e com essa mídia instantânea que a gente tem hoje, todo e qualquer fato que ocorra em algum canto do planeta, as pessoas acabam importam os problemas para dentro de casa. Hoje nós temos vários sites, várias pessoas discutindo quem está certo e quem está errado, quem apoia e quem desapoia Israel, quem apoia os palestinos é terrorista, é bandido, é nazista. As pessoas não têm noção. Tem noção. Eu não sou contra as pessoas opinarem, mas, por favor, que opinem, primeiro se aprofundem a respeito do assunto para depois saírem opinando e não assassinando
os ouvidos alheios.